Bloco Direito, um convite, PRS Monitoramento e Sul Contábil Assessoria Empresarial. O Bloco Direito de hoje apresenta os esclarecimentos jurídicos do advogado Dr. Márcio de Souza Bernardes, que aborda questões pertinentes ao direito ambiental, como exímio pesquisador e professor na área. Formado em Direito pela Universidade Federal de Santa Maria, UFSM, especialista em Processo Civil pela Universidade Luterana do Brasil, UBRA, mestre em Direito pela Universidade de Santa Cruz do Sul, Unisc, doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, professor do curso de Direito da Universidade Franciscana, UFN, atua na advocacia há 24 anos. É sócio-diretor do escritório Ferroni, Bernardes e Andrade da Silva Advogados Associados. Dr. Márcio de Souza Bernardes é autor dos livros de literatura Tardes de Espelho para a Vida de Menino e Crônicas dos Tempos da Peste, além de outras obras publicadas em conjunto com amigos escritores. Uma grande honra recebê-lo aqui em nossos estúdios. Você que por muito tempo foi presença cativa no programa Frente a Frente aqui da nossa querida TV Santa Maria. E agora eu tenho o privilégio de recebê-lo aqui no Jornal. Seja muito bem-vindo, Dr. Márcio de Souza Bernardes. Giovana, muito obrigado. Para mim é sempre um prazer retornar à TV Santa Maria. E a gente sempre se alimenta de bons papos, bons debates, né? É uma satisfação e uma honra estar fazendo parte do teu programa também. Muito obrigada, realmente, doutora. Doutor Márcio, toda a sua formação foi direcionada ao direito ambiental. Vamos elucidar para quem nos assiste sobre as mudanças na legislação em relação ao direito ambiental e quais são as diretrizes do direito ambiental hoje? É uma área relativamente nova do direito, né? De fato, a gente começa a falar em direito ambiental mesmo a partir da década de 70. O Brasil, sobretudo, se organiza em torno de uma política nacional do meio ambiente ali no início da década de 80, mas de fato faz com que essa política comece a ser implementada efetivamente a partir dos anos 90. Mas durante muito tempo, de certo modo, as diretrizes foram voltadas muito mais para um direito sancionatório, para a punição daqueles que descumpriam normas ambientais, e daí as questões referentes a multas ambientais, crimes ambientais, enfim. O que de fato é importante, e a legislação já previa isso. Só que lá em 81, na Política Nacional do Meio Ambiente, também se previa conduções de políticas públicas no sentido de incentivar as pessoas a preservar o meio ambiente, a tomar medidas amigáveis ao meio ambiente. E nos últimos anos isso tem começado a acontecer. Eu acho que está mudando um pouco o foco nessa diretriz do próprio país, né, e do mundo, né, para buscar incentivar as pessoas através de várias iniciativas, como, por exemplo, pagamento de serviços ambientais. No ano 2021 agora foi aprovada uma lei que é a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais. As cotas de carbono, as possibilidades de servidão ambiental e incentivo a diversos projetos que acabam fazendo com que o produtor rural, que o empresário tomem iniciativas e, por tomar iniciativas, também sejam, em certa medida, remunerados por isso. Então, está se desfocando um pouco da punição, da sanção, e está se voltando muito mais para esse incentivo a iniciativas preventivas. Excelente. Dentro do meio ambiente. Então, o advogado ambientalista está investindo hoje na prevenção e na conscientização, ao contrário da punição, né, que outrora era bastante praticado. As mudanças na legislação ambiental, Dr. Márcio, elas podem ter impactos significativos em várias áreas, né? A conservação do meio ambiente, desenvolvimento econômico, como você falou, operações empresariais, todas fazem parte desse contexto, né? Todos esses segmentos. Até porque há, desde o Acordo de Paris, sobretudo, né, uma tentativa de redução significativa, né, no que a gente chama de economia do carbono, né? A nossa economia é baseada na queima de combustíveis fósseis e emissão de dióxido de carbono e de outros gases que são nocivos
para a camada de ozônio e causadores do efeito estufa. Então, o propósito é até 2050 se reduzir ou chegar a zero, né, essa chamada economia do carbono, né? Sim. Então, isso envolve diversos setores, né? Todos os setores empresariais, em certa medida, causam um impacto ambiental. E é a partir dos ESGs que tem, né, hoje. ESG é uma sigla americana para Environment, Governance, Social Governance. São parâmetros, né, para o mundo corporativo, para o mundo empresarial começar a tomar medidas ambientalmente amigáveis e sustentáveis em todos os setores, justamente visando essa economia aí de zero carbono. Perfeito. Então, dependendo do contexto e da jurisdição, essas mudanças podem abordar questões como proteção da biodiversidade, controle da poluição, gestão de recursos naturais e respostas às mudanças climáticas a um longo prazo, por exemplo. Tudo isso está inserido. A médio e longo prazo, na verdade, eu acho que as políticas estão até começando a se voltar, porque o nosso tempo já está esgotando, né, na questão ambiental. É preciso tomar medidas. Medidas, isso é inexorável, né? A gente realmente, todos os setores empresariais, sobretudo rurais, e a população como um todo, né? É fundamental que tenha a clareza de que a gente tem que tomar medidas e o mais rápido possível. A consciência. A consciência. E por isso também faz parte, até para a tomada de consciência, políticas públicas no sentido de educação ambiental. De educação. Projetos educativos, né, dentro das escolas ou mesmo fora delas, no sentido de desenvolvimento sustentável, do que da importância disso e como isso impacta a nossa vida como um todo. A vida de toda a população. Exatamente. E do meio ambiente. Doutor Márcio, quais são as formas da advocacia ambiental e em que causas você atua? Muito boa pergunta, porque geralmente as pessoas têm na imagem do advogado aquele que só vai atuar em litígios processuais, né, junto ao judiciário. E nem sempre é assim, sobretudo a advocacia ambiental. Se o propósito ambientalista é a prevenção, o advogado dentro da área de direito ambiental atua muito nessa área de prevenção, atua muito com auditorias de empresas ou de negócios imobiliários rurais, né? Por exemplo, a aquisição de algum imóvel rural. Consultando-se um advogado especialista em direito ambiental, a gente pode fazer uma análise se aquele imóvel a ser comprado ou não possui algum passivo ambiental que eventualmente vá onerar futuramente aquele comprador. Isso pode ocorrer, até porque se toma aí o passivo ambiental, alguns deles, como propterrem, como a gente chama, próprio da coisa. Então se transfere aos sucessores, né? Então esse é um tipo de advocacia. Uma advocacia preventiva para evitar transtornos e danos ambientais. Além disso, uma advocacia administrativa no sentido de acompanhar licenciamentos ambientais, dar pareceres, né, quanto à melhor forma de cumprimento de normas ambientais, até questões mais relacionadas aí à negociação de créditos de carbono, a PSAs, a projetos de pagamento de serviço ambiental e tudo mais. A advocacia ambiental tem essa particularidade de trabalhar não só no judiciário, mas claro que as demandas judiciárias, quando há multas ambientais, quando há algum crime ambiental envolvido e, portanto, um processo criminal ambiental, o advogado atua, ou processo civil também. Nesse sentido, é imprescindível uma assessoria jurídica que esclareça sobre as responsabilidades socioambientais. Então, é através dessa consultoria, da conscientização ambiental. Exatamente. É uma consultoria no sentido, sobretudo, de prevenção. De prevenção. Mas, obviamente, quando já há o problema instaurado, e muitas vezes há, né, há ações na esfera civil, né, ações civis públicas, por exemplo, há ações na esfera criminal e ações na esfera administrativa, contra IBAMA, FEPAM, né, e nessas o advogado ambientalista atua. Então, em suma, os advogados que atuam nessa área trabalham para garantir que indivíduos, empresas e governos cumpram as leis ambientais. Exatamente. Inclusive, hoje há um termo que tem sido bastante utilizado que se chama litigância climática, né, que tem tomado uma envergadura global e que é, de fato, formas de pressionar, né, governos, estados, empresas e pessoas a cumprir com as normas ambientais. Perfeito, doutor. E como se dá a prática da advocacia
com a docência, né? Tendo em vista que você atua também como professor de Direito da UFN. Como elas se comunicam? Como uma alimenta a outra? Muito, muito bom. Na verdade, é uma satisfação também atuar, né, trabalhar junto a estudantes, né, dar aula é uma das coisas que eu acho que sempre quis. Desde a faculdade de Direito eu já almejava seguir meus estudos, minhas pesquisas no direito para paralelamente atuar no mundo acadêmico, porque é um mundo que proporciona cada vez mais aprofundamento nas áreas, né? Pesquisas mais E você mais tem muita profundas. paixão, né? Essas áreas realmente, pela docência. sem dúvida, são áreas que me cativam bastante. Então, eu acho que a docência, a pesquisa, né, está sempre revigorando o conhecimento, né? E, obviamente, que isso influencia na prática, porque eu estou sempre aprofundando os estudos, né, Claro. na área ambiental. E a prática, ao contrário, a advocacia, o dia a dia da advocacia, permite que a minha docência, que as minhas aulas, né, tenham a possibilidade de exemplos concretos para os alunos, que eles consigam verificar como isso No mundo acontece dos no dia a fatos, dia. né, como está exatamente. acontecendo. Menos abstrato, né? Mas também mostrar como aquela abstração toda Nós é estudamos aplicável. o mundo dos fatos e o mundo jurídico. Isso. E a grande questão é como esses mundos se interseccionam, né? Sim. Então eu acho que... Que aí é exemplificar a realidade. Exato. As duas áreas, elas se alimentam desse modo. Eu acho que o advogado Márcio alimenta o professor Márcio e o professor Márcio alimenta o advogado E Márcio. vice-versa, né? E a prática da docência e da advocacia, elas são campos complementares, realmente, e altamente sinérgicos, né? Sem sombra de É dúvidas. impressionante. E são atividades mutuamente enriquecedoras, né? Oferecem muitas oportunidades e evolução profissional, pessoal, né? E a satisfação de estar em uma sala de aula ensinando. Né? Eu acho que, sobretudo, proporciona contato com as pessoas, né? Isso nos faz crescer. Tanto a advocacia, quanto a docência, quanto a pesquisa, nos aumentam as possibilidades de conhecer outros mundos que são outras Exato. pessoas, né? Isso é muito interessante. E o professor que é advogado, né? Um advogado professor, né? Ele aborda questões importantes como justiça social, direitos humanos, sustentabilidade, incentivando seus alunos a fazerem o mesmo. Então, você leva o exemplo para a sala de aula, como você bem exemplificou. Exato. Eu acho que é isso. E são áreas que todas estão como Interligadas e crescendo. Direitos humanos, direito ambiental. Direito ambiental é uma parte dos direitos humanos, né? Sim. A gente costuma dizer que é a terceira geração de direitos humanos, direitos já difusos, né? Então, são áreas que estão muito próximas, né? Elas fazem parte, eu acho, que do mesmo contexto humano. E, sobretudo, hoje é importante, né? Que a gente está vivendo realmente um período grave, período de crise climática, né? E que a gente tem que tomar medidas. Esses debates são necessários. As pessoas, como a gente estava falando... Voltando sempre na prevenção e na conscientização. Isso, Doutor, e esclarecimento. Parabéns pela sua atuação, né? Por tanta veemência, por tanto trabalho, né? Em 2 turnos, às vezes 3 turnos. Às vezes 3. 3 turnos, né? E o jornal continua à sua disposição para continuarmos conversando sobre esses assuntos tão interessantes. Meu agradecimento a você por prestigiar o jornal, pela presença, pelas informações relevantes aqui sobre a sua área de atuação, né? E, sobretudo, por prestigiar o programa. Foi um imenso prazer recebê-lo. Volte sempre. O prazer foi meu e estou sempre à disposição para que a gente possa aí sempre aprofundar as trocas, as trocas de conhecimento. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor. Na sequência, no bloco Saúde e Bem-Estar, a presença do médico Dr. Eduardo Tausend. Volto após o intervalo.